Muito bem, nessa aula 12 nós vamos falar um pouco sobre prototype, tá? E antes de começar a falar sobre isso, eu vou mostrar aqui a estrutura de pastas que eu tenho. Então, eu tenho uma pasta aqui, aula 12 prototype, com os arquivos index.html e script.js que eu copiei da pasta da aula passada, tá? Aqui eu tenho também o meu servidor estático rodando na pasta aula 12 prototype. E aí, através do HTTP server-o, eu já levantei, né, esse servidor e ele está mostrando no browser aqui para mim o meu index HTML, imprimindo lá mundo, e o script JS aqui no console, onde a gente está fazendo os exercícios das aulas, tá? Então monte aí essa estrutura para que você possa acompanhar também essa aula, tudo bem? Bom, então falando sobre prototype agora, nós vamos continuar usando o exemplo de pessoa, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer algumas modificações aqui. Então eu vou apagar isso daqui. E aí a gente vai começar bem simples para que você consiga entender como utilizar prototype na hora que você estiver desenvolvendo suas aplicações web, tudo bem? Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui a gente vai ter uma função, tá? Que vai ser responsável por retornar nome, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui dentro uma função que vai ser responsável por fazer isso. Então como que eu posso fazer? Eu vou ter aqui um this, tá? Um this getNome, por exemplo, e aí ele vai ser uma função. Lembrando que isso aqui continua sendo uma propriedade de dados, tá? Só que ela vai retornar outra propriedade de dados. Eu estou fazendo isso para ficar bem simples, para que você entenda como funciona o prototype. E aí simplesmente eu dar aqui um return em nome. Olha só. Posso atualizar aqui para ver se há algum erro. Nenhum erro ocorreu, né? E no caso aqui é this.nome, porque eu estou referenciando a esta propriedade aqui, tá? Bom, se eu chamar isso daqui fora agora, tá? Console.log. Aliás, eu preciso criar o objeto primeiro, né, a partir desse construtor, tá? Então eu vou criar aqui o var Rodrigo igual a new pessoa. E aí eu vou passar os parâmetros aqui, que é o nome, depois a idade, vai ser 21, e por último o sexo. Muito bom, se eu atualizar nenhum erro ocorreu, tá? E aí eu posso dar um console.log aqui em Rodrigo. E aí eu tenho o meu objeto criado. Legal. Bom, aqui para esse objeto, tá? O objeto Rodrigo, no caso, se eu chamar aqui, por exemplo, getNome, tá? Que é uma função, olha só. E atualizar aqui, ele está mostrando aqui o nome, tá? Que está sendo retornado desse objeto, tudo bem? A gente criou aqui esse método para retornar, né? Legal. Agora imagine o seguinte, eu vou criar um novo objeto, tá? E eu vou dar um Ctrl D aqui, que vai ser o João. João, que vai ter aqui 18, e também vai ser do sexo masculino. Olha lá, tá? Então eu tenho um novo objeto, tá? E aí, como eu mantive a variável aqui, ele acabou imprimindo que o nome ali é João, tá? Então eu vou alterar isso aqui também para João. E agora sim, se eu der um console.log aqui na propriedade getNome do objeto João, você vai ver que ela também está presente, tá? Então só copiei ali e aí eu vou substituir aqui para o objeto João, tá? Ó, então tá lá, João, tá vendo? Bom, mas veja bem, se este objeto tem a propriedade getNome e todos, aliás, se no construtor tem a propriedade getNome e todos os objetos que forem construídos a partir desse construtor, eles também terão essa propriedade getNome retornando nome, é muito melhor, tá? É muito melhor a gente compartilhar isso entre os objetos do que definir isso em cada objeto. Imagine que a cada vez, tá? Se fosse manualmente, que a gente estivesse criando esses objetos, a cada vez que você estivesse criando um novo objeto, você estaria definindo novamente essa propriedade de getNome, tá? Você iria escrever todo o objeto e toda vez no final do objeto você repetiria essa escrita aqui,
tá? Então, quando você começa a trabalhar com o prototype, você começa a compartilhar características entre objetos. E nesse caso aqui, isso seria muito útil, porque você definiria isso uma única vez no prototype e depois cada objeto criado a partir desse protótipo teria isso, sem que você precisasse reescrever novamente. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Para ficar bem claro para você como que isso funciona. Então, eu vou apagar isso daqui por enquanto, tá? A gente vai reescrever, que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. E aí, tudo que eu tenho que fazer aqui, uma vez que eu já tenho aqui o meu método construtor criando o objeto, logo abaixo aqui eu venho criar, né, o prototype dele. Então, eu posso utilizar aqui o pessoa.prototype. E aí eu vou dar só um espaço aqui em cima e outro aqui embaixo para ficar mais visível, tá? Então, eu tenho aqui o pessoa.prototype. E aí eu vou especificar esta função getNome dentro do prototype, tá? Então agora eu falo aqui, ó, getNome é igual a uma função. E aí sim, eu vou retornar aqui no prototype esse nome, tá? Então o que eu faço? This.nome. E aí eu estou retornando, então aqui no início eu coloco um return, tá? Então se eu atualizar agora, ó, você vai perceber que já está funcionando. Tá? Já está funcionando. Aí você pergunta, mas espera aí, Rodrigo, como que já está funcionando? O que acontece? Como eu defini isso daqui, getNome, dentro do prototype, tá? Os dois objetos aqui herdaram de prototype no momento em que o construtor pessoa foi chamado aqui para criar os objetos. Tá? Então, isso começa a ficar muito mais simples, né? De criar objetos utilizando esse tipo de recurso. Tá? Nós poderíamos também aqui ter, né, novos métodos, por exemplo, para retornar idade, para retornar sexo, tá? E aí a gente vai fazer isso novamente aqui, ó. Então, pessoa.prototype.getIdade vai ser uma função que vai retornar this.idade. Olha só. Vou atualizar aqui, ó. E agora eu vou começar a retornar aqui também, tá? A idade. Então, vou só dar um Ctrl D aqui para poder duplicar isso. E aí agora eu vou colocar por linha, tá? Então, aqui eu tenho o objeto Rodrigo, aqui também vai ser Rodrigo. E aqui eu tenho João. João. Se eu atualizar, tá? Rodrigo, Rodrigo, João, João, porque eu estou imprimindo somente o nome. Então aqui agora vai ser o getIdade. Então vou alterar nos dois aqui para idade. Então vou atualizar aqui, você vai perceber que ele já está retornando a idade para cada um. Tá? E aí se eu colocar o sexo, vai ser a mesma coisa. Então posso duplicar aqui novamente. Tá? E aí aqui vai ser getSexo. E aqui eu vou retornar o sexo deste objeto que foi criado, né? No caso aqui eu também preciso duplicar isso aqui. Então vou selecionar os dois aqui, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui para o final, colocar uma vírgula. Vamos lá novamente. Olha lá. Tá? E aí eu posso substituir isso daqui para sexo. Ao atualizar, você percebe que o objeto Rodrigo e o objeto João herdaram as funções getIdade, getNome e getSexo do protótipo. Tá? Então o protótipo é como se fosse uma forma, tá, que você especifica que todos os objetos criados a partir daquele protótipo vão ter as mesmas características. E o protótipo se liga ao construtor, tá, através da identificação desse construtor que está sendo passada logo aqui no início dessa configuração. Na realidade, todo método do construtor possui uma propriedade prototype, tá? Não só os métodos construtores, a maioria das funções possui uma propriedade prototype onde você pode fazer essas configurações, tá? Isso já é disponibilizado automaticamente pela linguagem JavaScript quando você cria uma função, tá?
Então, isso aqui a gente não criou, isso aqui está sendo fornecido, tá? É um recurso que o JavaScript disponibiliza para que a gente possa compartilhar características entre objetos, tá? Agora veja que para cada função que a gente criou, a gente teve que duplicar, né, todas essas linhas aqui, alterando o nome das funções, tá? Existe um método mais inteligente para fazer isso, e é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Então, uma coisa que a gente poderia fazer aqui, tá? Eu vou apenas comentar isso daqui, e aí aqui acima eu vou mostrar esse método mais inteligente. Então a gente poderia ter aqui, por exemplo, pessoa.prototype, tá? E aí a gente, ao invés de passar função por função, a gente passa essa configuração dentro de um objeto vazio, tá? Então aqui dentro agora eu vou especificar quais são as funções que eu quero, tá? E aí nesse caso, tá? Eu posso vir aqui, ó, copiar essa estrutura, e aí eu vou colar isso aqui dentro, tudo bem? Bom, então aqui, já que é um objeto, eu tenho que ter uma propriedade. Então a minha propriedade aqui vai ser getNome, tá? E aqui eu vou ter a minha função executando isso. Vou só remover aqui as barras do comentário. Ó. Então agora eu tenho um objeto, e dentro desse objeto eu tenho a minha propriedade getNome, que é uma função que vai retornar nome. Será que isso vai funcionar? Tá. Vamos testar. Para fazer esse teste, eu vou comentar isso daqui, tá? Porque a gente tem outras propriedades sendo chamadas aqui que ainda não existem aqui por conta que a gente comentou, né? A antiga estrutura que a gente tinha criado, tá? Então, vou comentar isso daqui, vou atualizar, nenhum erro ocorre, tá tudo ok por enquanto. Então agora eu vou dar um console.log aqui no getNome, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, o objeto Rodrigo sendo criado, né? E eu vou utilizar esse objeto para poder pegar o retorno dessa função, tá? Então eu vou ter aqui console.log rodrigo.getNome. Você vê que ele já até mostrou aqui no Sublime, no brackets, que tem essa propriedade lá. Então atualizar está aqui, ó, tá? Legal, né? Então já está funcionando. Tudo que eu tenho que fazer agora é só duplicar isso daqui e substituir o nome das minhas propriedades, tá? Vou colocar mais uma vírgula aqui, né? Então aqui é getIdade e aqui getSexo. Aqui eu vou retornar idade e logo abaixo aqui eu vou retornar sexo. Bom, então numa comparação breve, você vê que você já escreve menos código, tá? Já fica muito mais fácil de escrevendo menos código. Veja bem que aqui a gente tem uma extensão muito maior de código, tá? Então eu vou remover isso daqui e esse é o padrão que a gente vai adotar agora para frente, tá? Outra questão é que nesse momento agora eu posso eliminar isso daqui e voltar a utilizar essa estrutura, né, de console que a gente tinha criado, porque agora eu já tenho todos os métodos sendo disponibilizados aqui, então já vai funcionar, tá? Então, olha só, dou um atualizar, ó. João 18, masculino, Rodrigo 21, masculino, tudo bem? Então a gente já aprendeu a como fazer o compartilhamento, né, de métodos, características entre objetos. Agora se eu te perguntar, qual é o construtor desses objetos aqui, o que você vai me dizer? Você vai me dizer que o construtor é pessoa? Tá, então vamos fazer esse teste, tá? Então vou vir aqui agora abaixo, ó, e aí a gente vai testar se o construtor é pessoa. Então eu posso dar um console.log aqui, tá? E aí a gente viu que utilizando instance_of, né, a gente consegue verificar o construtor de um objeto, tá? Então eu vou vir aqui no objeto Rodrigo, instance_of, e o nosso construtor aqui é o construtor pessoa, né? Então aqui eu vou passar a pessoa e verificar se ele é realmente o construtor. Se for, ele vai me retornar true, se não, false. Olha lá, ele retornou que é true, ok? Então ele disse aqui pra gente que o objeto Rodrigo é sim uma instância de pessoa. Mas e se eu verificar diretamente o construtor, será qual que vai ser a minha resposta? Vamos verificar. Bom, eu posso vir aqui, Rodrigo.constructor, tá? E aí verificar se ele é igual à pessoa, tá? Se for igual, ele vai dizer que é true,
senão ele vai me retornar que é false. Ó, e nesse momento você vê que ele está falando que o objeto Rodrigo ele é uma instância criada a partir do construtor pessoa, porém ele está falando que esse construtor não é pessoa. Como é que pode isso, né? Como que pode, se ele foi criado a partir de pessoa, como que o construtor não é pessoa? Se ele é uma instância de pessoa, obviamente que deveria ser, pessoa deveria ser o seu construtor, né? Bom, para prevenir, tá, esse tipo de comportamento, tá, que pode ser indesejado em alguma situação, você pode modificar o construtor, tá, aqui mesmo dentro dessa declaração do prototype. Tá? E para fazer isso, tudo que a gente tem que fazer é especificar uma propriedade constructor, tá? Passando o nome do construtor, que no caso aqui vai ser pessoa. Tá? Então aqui acima, logo no início, ó, eu venho aqui e passo a propriedade constructor, tá? E aí eu falo que o constructor é pessoa. Tá? E aí eu posso colocar a vírgula aqui, está tudo certo. Nesse momento, se eu atualizar, você vai ver que ele é uma instância de pessoa, tá? Está sendo mostrado que ele é uma instância e ele também é construído a partir de pessoa. Tudo bem? Então, é bom lembrar que sempre que você utilizar, tá, esse tipo de notação, que a gente passou um objeto aqui para o prototype, ao invés de especificar manualmente uma por uma as funções que vão ser atreladas ao prototype, quando você fizer isso, esse comportamento, tá, de dizer que o objeto ele é uma instância do construtor, mas que o construtor dele não é o método do construtor, pode acontecer, isso pode ser indesejado, e para prevenir isso, então, a gente vem logo acima aqui como primeira definição, tá, do prototype, a gente define a propriedade constructor como o nome do construtor que vai criar, tá, esses objetos. Ok? Bom, então nessa aula você já aprendeu a como compartilhar, né, todas essas propriedades, tá, entre objetos comuns. Objetos devem herdar as mesmas características. Por isso, eu finalizo essa aula por aqui e te vejo na próxima aula.